Então agora a gente vai falar sobre o conjunto dos números inteiros. O símbolo que a gente utiliza é esse Z com duas barrinhas aqui, né? Então, sempre que vocês virem esse símbolo aqui, a gente matematicamente está se referindo ao conjunto dos números inteiros, e esse é o conjunto descrito dessa maneira. São todos os números naturais, né? 0, 1, 2, 3, mas tem os seus equivalentes negativos também. Então os números inteiros podem ser tanto positivos quanto negativos, certo? E eles vão de menos infinito até mais infinito, ok? Agora olha só, este conjunto, ele possui 3 subconjuntos que são notáveis, porque é fácil de notar eles, né? Quando a gente pega o Z e coloca um maisinho aqui embaixo, a gente está se referindo ao conjunto dos inteiros. Eu vou escrever aqui, ó, inteiros, tá? Então, o conjunto dos números inteiros não negativos. Inteiros não negativos. Então, olha só, Z mais refere-se ao conjunto dos números inteiros não negativos. A gente pode perceber que o Z+, ele é exatamente igual ao conjunto dos números naturais, porque eles são iguais elemento por elemento. Todos os elementos que estão no Z+, também estão nos naturais, ok? Então são inteiros não negativos. Agora a gente tem o Z-. Olha o Z-, inclui o zero, mas a gente exclui todos os números positivos. Então a gente tem, ó, o Z-, ele é o conjunto dos inteiros não, né? Exclui todos os positivos. Tá? Então o conjunto dos números inteiros não positivos é exatamente isso daqui, ó, inclui o zero e todos os números inteiros todos os números inteiros negativos. E a gente tem um último que é o Z asterisco. Esse aqui, né, é o conjunto dos inteiros. E vocês veem que ele tem todos os negativos e todos os positivos. A gente tira o zero. Então é os inteiros não nulos. Então é basicamente o conjunto dos números inteiros, excluindo o número zero, ok? Então aqui a gente tem a definição do que é o conjunto dos números inteiros e a gente vai ver as operações que a gente pode definir dentro desses conjuntos. As operações que a gente define no conjunto dos números inteiros são basicamente as mesmas adição e multiplicação, né? Com essas propriedades, a A1, A2 e A3 da adição e a M1, M2 e M3 da multiplicação, que já foram definidas para o conjunto dos números naturais. Além disso, a distributiva, né? Eu acho que aqui era associativa, comutativa e elemento neutro. E aí a gente também tem a distributiva. Então, além das já listadas, que são válidas para o conjunto dos números naturais, vale também uma propriedade que a gente chama de A4, porque ela é simétrica, a propriedade do simétrico ou oposto para a adição. Então, é mais uma propriedade de adição, porque olha só, no conjunto dos números inteiros, para todo A pertencente aos números inteiros, existe um menos A, que também pertence aos números inteiros. De tal forma que se a gente pega esse A e soma com o seu oposto, né, o seu menos A, isso aqui vai dar o elemento zero. Isso aqui vai dar zero, tá? Então, essa é a propriedade, que existe sempre um simétrico oposto. Então, a gente vai ter o simétrico de 3 é o menos 3, o simétrico de menos 5 é 5. Então, sempre existe um valor, para qualquer valor, qualquer elemento dentro dos números naturais, existe um oposto, né? De maneira que somar os dois vai dar zero. O que é interessante é que essa propriedade, ela define uma operação de subtração. Porque, basicamente, na subtração, a gente faz o seguinte, ó, a gente faz A menos B, certo? Só que somar A, fazer a subtração
A menos B, ela é uma operação definida basicamente por a gente pegar o elemento A e somar com o simétrico ou oposto do elemento B. Então, se eu tenho 2 menos 5, é o equivalente a eu fazer a soma do 2, né, vou somar com o menos 5. Qual que é o oposto de menos 5? É 5, então é 2 mais 5, ok? Então, assim a gente define as operações de subtração, que nos números naturais não podem ser definidos porque a gente não tem um oposto para adição. Não tem um número, não vale essa regra aqui. Não é para todo A que existe um menos A. Então, a gente não pode definir isso como uma operação, certo? Então, aqui a gente tem as operações dentro do conjunto dos números inteiros. É muito comum e muito útil a gente representar os números inteiros com uma reta, certo? E para a gente representar eles com uma reta, a gente vai seguir esses 3 passos. O primeiro passo diz o seguinte: defina uma reta orientada, né? A gente define uma reta orientada e marcamos a origem. Então, eu vou fazer assim, ó, uma reta, ok, orientada, uma setinha. Aqui está uma reta orientada. E a gente vai definir a origem. Geralmente a gente põe no meio, né? Porque tem tantos números positivos quanto negativos. Essa origem vai representar o número 0 dos números inteiros, ok? O segundo passo é a gente definir um segmento unitário, né? A partir de 0 para o sentido positivo, para representar o 1. Então, se esse é o 0, a gente vai dar um passo, né? Já que o nosso sentido positivo é para a direita, a gente vai dar um passo para a direita e eu vou dizer que esse daqui é o 1. Então, esses aqui são os 2 primeiros passos. Reta com uma orientação, e a gente define um segmento unitário a partir do 0, né, para a direita, e a gente vai representar o número 1. A partir de agora, a gente tem todos os inteiros positivos, aqui, ó, a gente vai representar repetindo esse segmento unitário no sentido positivo. Então, ó, se esse aqui é o meu segmento unitário, ó, até vou dizer aqui, ó, esse aqui é o meu segmento unitário. Ok? Então eu vou pegar esse tamanho e vou repetir para o lado aqui. Então aqui vai ser o 2, vou repetir para cá. Aqui vai ser o 3. E a própria seta já indica que essa reta continua, ok? Então ela não termina ali. Então 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E no sentido negativo, a gente vai representar os inteiros negativos. Então a gente representa o 1, a origem, os inteiros positivos e inteiros negativos. Tá? Aí a gente vai pegar então esse mesmo tamanho, só que agora para a esquerda, no sentido negativo. A gente vai para a esquerda. Quem que dá o sentido? É a seta. Eu poderia representar ela com a seta para a esquerda? Poderia. Não é comum, mas não é errado. Tá? Por isso que é muito... Só simplesmente fazer uma reta sem definir o sentido, daí não representa totalmente o conjunto dos números inteiros, né? Então precisa da seta por causa da orientação. Então a gente vai pegar aqui o 2, que é o menos 1, aqui é o menos 2, e aqui o menos 3. Então a gente tem o menos 1, menos 2, menos 3. E a gente poderia continuar reproduzindo, né? Esse U para cá, U para cá, U para lá. Ok? Então é basicamente assim que a gente representa a reta os números inteiros com uma reta. Claro que a gente não precisa ficar escrevendo U sempre, mas a gente precisa deixar claro, né, que ela tem que ser equidistante. Então, assim a gente representa a reta dos números inteiros, ok? Bom, vamos falar de divisibilidade quando a gente tem um inteiro A e um inteiro B. A gente vai dizer que A é divisor de B. A gente vai escrever essa notação, certo? A gente já vem usando ela, mas a gente diz que A é divisor de B quando existe um inteiro C, tal que C vezes A é igual a B. Então,
é que nem assim, a gente vai dizer que o 2 é divisor de 12, pois a gente tem que 6 vezes 2 é igual a 12. Então existe um número inteiro, né, tal que a gente multiplique ele, né, existe pelo menos um número que a gente multiplica por 2 e a gente chega no 12, ok? Então a forma que a gente escreve isso aqui, notação de conjuntos, é o seguinte: a gente diz que A é divisor de B, é o equivalente a dizer que existe um número C pertencente ao conjunto dos inteiros, né, um número inteiro, tal que C vezes A é igual a B. Então essa daqui é a notação em notação de conjuntos, ok? Com as relações que a gente já aprendeu. Existe, né, um quantitativo de existência, um quantitativo de aqui a gente tem uma relação de pertinência, de ser pertence ao conjunto dos números inteiros. Aqui a gente tem a operação de multiplicação, ok? E aqui a gente tem equivalência. Então, A é divisor de B, é o equivalente a gente dizer que existe um número C pertencente aos inteiros, tal que C vezes A é igual a B. E a gente vai ver outros exemplos aqui, ó. Então, o 2 é divisor de 12, pois 6 vezes 2 é 12. A gente também tem que o 3 é divisor de menos 18, pois se a gente pegar o menos 6, que é um número inteiro, e multiplicar pelo 3, a gente fica com o menos 18. Então, 3 é divisor de menos 18. Menos 5 é divisor de 20, pois se a gente pegar o menos 4 e multiplicar pelo menos 5, a gente tem o 20. Ok? Então, menos 5 é divisor de 20. 0 é divisor de 0. Aqui, a gente tem que analisar que a gente não está dividindo 0 por 0, mas a gente está vendo esta regra aqui, ó. Existe um número C dentro dos números inteiros, tal que C vezes A é igual a B. Então, quem é o A? O A é 0. Se a gente pegar, por exemplo, 1 vezes 0, isso aqui vai dar 0. Então, a gente pode dizer que 0 é divisor de 0 por causa desta definição aqui. Não é que a gente está dividindo 0 por 0, mas pela definição de divisor, né, dentro das operações de conjunto aqui nos números inteiros. A partir da ideia de divisores, a gente define dois conjuntos: o conjunto dos divisores de um número e o conjunto dos múltiplos de um número, certo? Então, olha só. O conjunto D de A é o conjunto dos divisores. Por exemplo, se a gente quer analisar quais são os divisores do número 2, a gente vê que a gente tem, além do próprio 2, a gente tem o 1, o menos 1, o 2 e o menos 2. Certo? Porque a gente pode... lembra qual que é a definição de divisor, né? Um número, se a gente tem um número C, tal que a gente... Então, 1 é divisor de 2, porque a gente pode multiplicar por 2 e obter o 2. Menos 1 é divisor de 2, porque a gente pode multiplicar por menos 2 e obtém o 2. 2 a gente multiplica por 1 e obtém o 2, e menos 2 a gente multiplica por menos 1 e obtém o 2. Então, são os números que a gente pode encontrar um número inteiro, né, que a gente multiplica ele para obter o 2. Esse é o conjunto dos divisores de A. Para o 3, a gente vai ter a mesma coisa. Ó. A gente vai ter o 1, o menos 1, o 3 e o menos 3. Ok? Então, olha só. Se eu multiplico... quem são os divisores de 3? 1 é divisor de 3? Sim, porque a gente multiplica por 3 e obtém o 3. Multiplica por menos 3 e obtém o 3.
multiplica por 1, obtenho 3, multiplica por menos 1, obtenho 3. E quem são os divisores de zero? Então, quais são os números que a gente pode multiplicar para obter zero? Então, olha só. Aqui a gente tem todos os números inteiros. Todos os números inteiros são divisores de zero. Por quê? Porque a gente pode pegar qualquer número dentro do conjunto dos inteiros, multiplicar por zero e obter o zero. Então, pela regra, todos os números inteiros são divisores de zero, ok? Por outro lado, a gente tem o seguinte, ó. Qual é o conjunto dos múltiplos de A? O que é os múltiplos? Quais são os números que têm A como divisor? Tá? Então é assim que a gente interpreta o conjunto dos múltiplos. Qual número tem o A como divisor? Então, o zero, né? Todos os números todos os números são divisores de zero, então o 2 também é divisor de zero. A gente tem o mais e o menos 2, a gente tem o mais e o menos 4, o mais e o menos 6 e assim por diante. Ok? Então aqui está o conjunto dos múltiplos de A, de 2, certo? Então, porque, olha só, quando a gente pensa, o 2 é divisor de 6? Sim, porque a gente multiplica por 3. Se a gente multiplica por menos 3, o menos 6 também inclui aqui como múltiplo, e assim por diante. Agora a gente vai ver os múltiplos de 3. O 0, o mais ou menos 3, o mais ou menos 6, o mais ou menos 9 e assim por diante, assim segue. Ok? De novo a mesma ideia. Tem um número que a gente multiplica o 3 para chegar no menos 3? Menos 1. Né? E assim por diante. E do 0? Qual é o conjunto dos múltiplos de 0? Então a gente lembra da pergunta? O 0 é divisor de quem? No caso, ele é divisor somente do 0. Certo? Porque ele não tem nenhum outro número que tenha o 0 como divisor, além do próprio 0. E olha só a definição de número primo. Então, a gente tem P, pode estar acabando a caneta, P é definido como um número primo se ele for um número inteiro, primeira coisa. Se ele não for nem 0, nem 1 e nem menos 1, então ao contrário do que muita gente acha, o menos 1 e o 1 não são números primos, então ele não pode ser nem 0, nem 1, nem menos 1. E o conjunto dos divisores desse número devem ser apenas o 1, menos 1, o próprio P e o menos P. Então vamos ver, por exemplo, o número 2. Quem são os divisores de 2? 1, menos 1, 2 e menos 2. Tá vendo? Ó? O 2 é primo. Então a gente tem, por exemplo, por respeito a essa regra. O 3, 1 menos 1, 3 e menos 3. Então o 3 é primo. Ok? O 5, a gente vai fazer o conjunto dos divisores de 5. É 1 menos 1, 5 e menos 5. Certo? O 7. Claro que aqui a gente tem o 2 e o menos 2 também. Não, o menos 2 também vale. O 3 e o menos 3 também. Então o 3 e o menos 3, o 2 e o menos 2, o 5 e o menos 5. Aqui a gente tem o 7 e o menos 7. Certo? Então a gente segue todos os números que respeitam esta condição aqui, ó, de terem o conjunto dos divisores compostos apenas por 1 menos 1. O número e o seu oposto, o próprio número e o seu oposto, são considerados números primos. E a gente tira o 1 e o menos 1 daqui, ok? Então o conjunto dos divisores precisa ter esses 4 elementos aqui para P ser considerado um número primo.